Did you have comic books growing up? Was it part of your life? Not really, no. I mean, once I hit like 11, I started reading comic books. But I mean, before that, not really. What was your choice? What was your favorite books back then? Do you remember? I started reading Batman, and then I stopped reading comics entirely until Nightwing left Batman. And then I have every Nightwing comic there's ever been. Tell me a little bit more about how this relates to Nightwing and where the inspiration came from. It goes past this this lone Batman running around beating people up, gruffy, angry. Where's the Joker? You know, to something that's actually translatable to me. You know, it's a guy who trains. He has skills. He figures the way he can as legally close to as legally as possible affect the city. It made sense to me. Batman doesn't make sense. Mm-hmm. Batman is, by every sense of the word, something that does not make sense. So when you were making this decision in your life to be this guy and to start doing this, how big of a role how conscious were you that you were becoming a comic book character? Like, how conscious was that decision? Not super conscious of it, actually. It happened so slowly. It's just it's hard to explain. You know, when you think of something, mm-hmm. you imagine what it would be like to be, you know, you think of it in stages. And then when you get to the end, you go, oh my God, I didn't realize how I got here. And now that I see I'm here, I totally see what made me this way. Super-heróis. Eles estão em todo lugar. Nos filmes, nos quadrinhos, nos jogos e até dentro da sua caixa de cereal. É quase impossível escapar deles hoje em dia. Você conhece o Batman, o Capitão América, o Homem-Aranha e provavelmente sempre os viu como nada além de entretenimento. E talvez, quem sabe, como figuras de inspiração. Porque embora os super-heróis tenham sido criados para nos entreter, e em alguns casos, servirem como exemplos de heroísmo e bondade para as crianças seguirem, acho que todos nós reconhecemos que não existem heróis de verdade no nosso mundo. Pelo menos, não os com superpoderes, ou vigilantes que saem correndo por aí durante a noite, vestidos em fantasias coloridas e lutando contra o crime. Ou será que estamos errados? My name is Phoenix Jones, and I'm the leader of the Seattle superhero movement. We walk around a lot of the really rough areas of Seattle and just keep our eyes out for crime and just are the first responders on the scene. Ok, olha, existem sim alguns movimentos de autodenominados super-heróis na vida real. Mas é óbvio que eles não têm superpoderes e nem lutam contra o crime espancando criminosos nas ruas escuras. A maioria desses sujeitos é parte de um movimento que busca reunir pessoas que criam essas identidades de heróis totalmente originais, que é como se fosse um cosplay mais avançado. Só que eles costumam se juntar e apoiar causas de benefício social, geralmente através de doação monetária para caridades, ou até monitorando as ruas e fazendo pequenos gestos de ajuda comunitária e denúncias para a polícia, ao invés de se envolver ativamente na batalha contra o crime. Porque, no fim das contas, essas pessoas sabem que pôr a vida em risco todos os dias é um papel que recai só sobre os super-heróis dos quadrinhos e a força policial, que são treinados para realizar esse tipo de serviço. Mas é claro que isso não ia impedir o Phoenix Jones. Benjamin John Francis Fodor, nascido no Texas, se autodescreve como o primeiro super-herói da vida real. Assim como seu irmão mais velho, John é um lutador de artes marciais mistas e começou a sua carreira no MMA em 2006, logo tornando-se um profissional. Ele também era casado e tem filhos. Em algum momento de sua vida antes da adoção de sua persona como vigilante e super-herói, Jones mudou sua perspectiva em relação à criminalidade em sua cidade de Emerald City, em Seattle, nos Estados Unidos, depois que 2 incidentes ocorreram. O primeiro deles foi quando ele estava voltando de um passeio a um parque aquático com seu filho e deixou que ele corresse sozinho até o carro. Sem que Jones soubesse, porém, o seu veículo teve as janelas quebradas durante um assalto, quando ele não estava presente. No momento em que ele retornou junto do filho,
o garotinho acabou tropeçando e caindo contra o vidro quebrado, cortando a perna. Jones descobriu que várias pessoas presenciaram o assalto, até um sujeito que havia filmado todo o incidente, mas tinha se recusado a ligar para a polícia, e ninguém havia feito nada. O outro incidente foi quando ele encontrou um amigo sendo espancado do lado de fora de um bar. Vendo isso, Jones ligou para a polícia e, enquanto eles não chegavam, vestiu uma máscara preta que havia encontrado perto de seu carro, provavelmente deixada pelo assaltante do incidente anterior, e usou isso para esconder a sua identidade conforme ele se metia na briga e tentava acalmar as coisas até a polícia chegar. Mais tarde, ele se perguntou por que ele havia sido o único a intervir quando haviam várias pessoas no local, mas novamente ninguém havia feito nada. E essa é a origem de Phoenix Jones. Jones já tinha o treinamento e estava em boa forma física, então ele começou a patrulhar as ruas de Emerald City, em Seattle, sozinho. Eventualmente, para não ser confundido com nenhum criminoso pela máscara preta que usava e porque algumas pessoas já estavam o reconhecendo na luz do dia, Jones decidiu que precisava de um equipamento apropriado se ele quisesse ir à frente com a sua carreira de vigilante. Ele investiu dinheiro na produção de uma fantasia à prova de balas e comprou um bastão de polícia, latas de spray de pimenta, algemas e até gás lacrimejante. Essas eram as ferramentas que ele usava na batalha contra o crime, e dessa forma, sozinho, ele começou a patrulhar as ruas de Seattle, buscando por crimes para combater. A adoção do nome Phoenix Jones faz referência a duas coisas. A primeira delas é o mito da ave fênix, um pássaro lendário da mitologia grega que renasce das cinzas sempre que morre. O Jones, que é um nome comum, vem da noção de que qualquer cidadão pode tomar responsabilidade e ajudar no combate à injustiça e ao crime. Essa era uma forma de mostrar que Fodor não era nada mais do que um homem comum se erguendo acima das cinzas da sociedade. No início de suas patrulhas, achar o crime havia se tornado o verdadeiro desafio. Ele andava sozinho pela noite vestido em uma fantasia de herói, mas não havia nada que ele pudesse fazer porque não encontrava nenhum assalto ou briga. De acordo com o próprio Jones, no início isso foi bem embaraçoso. Pouco tempo depois, porém, o super-herói de Seattle começou a atrair atenção. Uma das suas primeiras aparições na mídia foi quando jornalistas cobriram o caso onde ele conseguiu impedir o assalto de um carro, e a partir daí, a mídia passou a acompanhar com mais frequência os feitos do Phoenix Jones, e ele foi convidado para diversas entrevistas e depoimentos. A opinião sobre ele era dividida. Alguns o viram como o primeiro super-herói da vida real, que realmente combatia o crime com as próprias mãos. Outros, incluindo os autodenominados super-heróis daqueles movimentos que eu citei mais cedo, olhavam para Phoenix não como um exemplo, mas como um indivíduo problemático que uma hora ou outra traria problemas para si. E ele foi altamente criticado, muitas vezes com afirmações de que ele só queria atenção e que poderia ser uma má influência para outros vigilantes. Ainda assim, seus feitos foram elogiados por uma grande parcela de fãs bem devotos, e até por alguns oficiais de polícia, que ainda que não concordassem com os métodos que Phoenix usava, agradeciam pela evidência extra que ele fornecia na maioria dos casos, já que Jones tinha o costume de levar uma câmera de vídeo e gravar os incidentes que enfrentava durante as suas patrulhas. I'm Phoenix Jones. I'm the leader of the Rain City superhero movement. Após algum tempo onde ele combateu o crime inteiramente sozinho, Phoenix acabou reunindo um pequeno grupo de indivíduos com habilidades e uma mentalidade similar, fundando assim o que foi chamado de Rain City Superhero Movement. Essa pequena organização só durou 3 anos, e ainda assim ficou bem reconhecida nas ruas de Emerald City. Um dos aliados mais fiéis de Jones era sua própria namorada,
que, assumindo a identidade de Purple Rain, ajudava o grupo por monitorar denúncias de crimes que ocorriam em tempo real. Em média, eles conseguiam intervir em 3 atos criminosos por noite. Um fato interessante é que as fotos do grupo costumavam ser tiradas por um editor de imagens profissional, que trabalhou nos pôsteres da trilogia original do Homem-Aranha, e que era muito fã dos feitos do Phoenix Jones e da sua gangue. Os super-heróis de Seattle conseguiram ajudar a polícia e intervir em diversos crimes, mas ainda assim, eles não escaparam de se meter em problemas e controvérsias. Um deles foi quando Phoenix interviu no que ele originalmente achou ser uma briga e acabou sendo atacado por um grupo de indivíduos. Após usar spray de pimenta em autodefesa e depois que a polícia chegou na cena, Jones foi indiciado por ter atacado um indivíduo com o spray e foi levado para julgamento, passando menos de um dia na cadeia. Depois de pagar fiança, ele foi entrevistado do lado de fora do tribunal por vários repórteres e decidiu tirar a própria máscara e revelar a sua identidade para o mundo. Ele acabou sendo demitido do seu emprego na creche onde trabalhava, cuidando de crianças com necessidades especiais. Ainda assim, isso não abalou Jones, e ele acabou ganhando uma quantidade ainda maior de fãs e apoiadores, enquanto, para os seus críticos, a revelação de sua identidade só consolidava o fato de que tudo o que ele queria era atenção. O grupo de vigilantes liderados por Jones continuou a patrulhar as ruas da cidade depois disso. Só que, certo tempo depois, as coisas começaram a desandar. Um incidente que chocou e mudou a perspectiva de Phoenix Jones profundamente foi quando ele presenciou o assassinato de uma jovem moça, cujo assassino e suspeito fugiu da cena do crime e até hoje não foi encontrado, com o caso permanecendo em aberto. Pouco depois, o pequeno time que Folder havia formado durante os anos foi se desfazendo. Mesmo seus amigos mais próximos e a sua namorada o deixaram, alguns inclusive fazendo denúncias contra ele e guardando o ressentimento do tempo em que trabalharam juntos. Mais uma vez, Phoenix estava sozinho e a sua popularidade começava a cair. Aqueles que ainda acompanhavam Jones no Twitter repararam que a sua visão sobre justiça e sobre o trabalho que ele exercia nas ruas passou a se distorcer. Ele não era mais aquele herói noviço e inspirado que sacrificava sua própria segurança para lutar contra o crime e ajudar a polícia. Ele havia se tornado um sujeito amargurado e fechado, e pouco tempo depois anunciou que estava se aposentando como herói, porque a cidade não precisava mais dele. Muito do que se seguiu não é bem claro, mas em tempos mais recentes, Phoenix fez como o velho ditado diz: ou você morre como herói, ou vive tempo suficiente para se tornar um vilão. Phoenix foi indiciado pela polícia pelo comércio de drogas ilícitas e acabou sendo preso. Ainda assim, foi solto pouco tempo depois. E onde ele está agora? Recentemente, em razão dos protestos contra a morte de George Floyd, formou-se em Seattle a SHOP, a Zona Autônoma de Capitol Hill, que por si só é assunto suficiente para outro vídeo. Determinado pelo caos que tomava controle de sua cidade, Folder voltou a exercer o manto de Phoenix Jones, saindo oficialmente da aposentadoria e voltando a patrulhar as ruas, ainda sozinho, mas com força de vontade recuperada. Mesmo que não tenham muitos registros da atividade que ele exerceu na Zona Autônoma, você pode acompanhar os feitos de Phoenix através dos updates em seu Twitter, cujo link eu vou deixar na descrição para você acessar. E bem, é isso. Essa é a história de Phoenix Jones, super-herói de Emerald City, que por mais de uma década tem combatido o crime em sua cidade. A pergunta que resta é: qual a sua opinião? Você acha que Phoenix é um herói? Ou só um idiota que quer atenção? Pessoalmente, eu acho que é difícil dizer. De um lado, eu acredito que Phoenix realmente seja motivado por um sentimento altruísta de heroísmo.
pelo menos no início da sua carreira. Depois, conforme a atenção e o mérito lhe subiu à cabeça, ele passou a valorizar mais a sua imagem pública do que o seu dever. Ainda assim, John já salvou a vida e ajudou várias pessoas, já tomou tiros, facadas e socos, e não tem dúvida alguma de que ele seja bem corajoso. É uma história realmente fascinante e praticamente inigualável. Então, muito obrigado por assistirem, deixem nos comentários o que acharam de tudo isso e até a próxima.